Esse é o segredo para você sair do básico e fazer penteados com excelência. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos também. Só esperar aqui o pessoal entrar. Olá! Sejam bem-vindas à nossa quarta live de aquecimento para o workshop Domine os Penteados de Forma Fácil. Deixa eu ver quem está entrando por aqui. Enquanto isso, eu quero que você me diga se você já fez a sua inscrição. Coloca aqui para mim nos comentários. Já se inscreveu? Mônica por aqui, Juju, Tatiane, sejam bem-vindas. Ó, faz o seguinte, enquanto o pessoal entra, pega esse aviãozinho que está aqui no canto e envia para uma amiga cabeleireira, penteadora, que faz penteados, para ela vir assistir essa live aqui também. Combinado assim? A Adriana já fez. Letícia também. Quem ainda não fez, é só digitar aqui "eu quero", que você vai receber o link de inscrição lá no seu direct. Só digitar "eu quero". Combinado? Legal. Ó, enquanto a galera vai entrando, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre qual que é o segredo para você sair do básico e passar a fazer penteados com excelência em qualquer tipo de cabelo. Eu sei que é uma objeção muito grande, né? Saber lidar com todos os tipos de cabelo. Como que você vai fazer para sair do básico? Eu vejo que a maioria erra no seguinte, mas na mentalidade. Por que na mentalidade, Adriele? Porque fica ali no erro de que fazer só o básico, com medo das clientes não gostar, com medo de encarar uma técnica nova. E por que isso é ruim? Você fica nessa zona de conforto, você não consegue evoluir, certo? E eu sempre falo o seguinte, o mesmo trabalho que dá para você aprender um penteado básico, às vezes é o mesmo para fazer um mais elaborado. Os mais elaborados, quando você tem técnica, ele se torna ainda mais fácil do que muitos penteados que aparentemente são fáceis. Não faz sentido, talvez, para você, mas isso você consegue perceber 100% quando você começa a trabalhar, por exemplo, as técnicas russas. Quero saber quem aqui já arriscou fazer marcação de mecha, trabalhar as técnicas russas. Porque, na verdade, antes das técnicas russas não existia praticamente técnica nenhuma. O negócio era enrolar o cabelo, né, cachear todo o cabelo e sair usando a criatividade para fazer um penteado. Era isso antes das técnicas russas. Depois das técnicas russas, aí sim que foi desenvolvido a técnica para fazer cada técnica, cada elemento, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, tudo é técnica russa praticamente. Só vai mudar diferencial, o maior diferencial, na verdade, que é o maior segredo, é a marcação de mecha. Como assim, Adriele, a marcação de mecha? Se você faz um penteado com marcação de mecha baixinha, se torna um penteado comum ou sem marcação. A mesma técnica, se você faz uma marcação de mecha mais alta, se torna um penteado mais elaborado, certo? Deixa eu ver aqui, a Adriana já tentou, sem grande resultado bom. Quem mais aqui já tentou fazer técnica russa, já tentou fazer marcação de mecha? Aí o que acontece? A maioria, às vezes, tenta aprender sozinha, em tutoriais, né, que vê na internet, e isso é raso, né? Parece que você está vendo tudo, mas não tá. Tem coisas que por exemplo, tem coisas que eu mostro. Maioria, se eu não falar, você não consegue pegar, mesmo você vendo um passo a passo. Porque por trás de cada técnica existe um segredo. Certo? Então, a maioria trava, por exemplo, na hora de fazer uma marcação de mecha. Por quê? Porque tá fazendo errado. Acho que é só pegar e beliscar. Tem técnica para você beliscar, tem forma correta para você beliscar essa marcação de mecha. E aí, por tentar sozinha, sem um método, se torna algo muito difícil, quase impossível de se fazer. E aí você desiste. Você fica com medo de tentar técnicas novas. E aí ali na cliente só faz o mais do mesmo. Isso
infelizmente, acaba atrasando você. Porque olha quanto tempo já, né, que as técnicas russas estão no mercado. Já faz uns 8 anos, pelo menos. E tem muita gente ainda presa nas técnicas antigas, fazendo penteado, na verdade, sem técnica. Para tudo existe técnica. Para fazer a limpeza do penteado, existe técnica, existe um passo a passo. Para preparação, que eu vou falar sobre isso nas aulas do workshop, para tudo existe técnica, certo? Então, essas coisinhas, esses errinhos, atrasa você. E aí, a maioria de você ficar presa, né, ali nos penteados, vamos dizer, antigos, está na tua mentalidade, do que propriamente na execução em si. Porque se você fica com medo de aprender algo novo, você cria essa trava na sua mente, vai realmente ser mais difícil, certo? E você está tão na zona de conforto que você não quer sair. Para crescer, a gente precisa sair da zona de conforto. E a maioria trava por medo. Se você não se desafia a fazer algo novo, abrir a mente, principalmente para tentar algo novo, você não consegue crescer. Muita gente tem uma certa objeção de que as clientes não gostam, as clientes isso e aquilo. Tem gente que comenta, eu acho horrível o frizz, por exemplo, uma chapinha de frizz. Realmente, se tiver exagerado, tudo com exagero não fica legal. Uma marcação de mecha muito alto, fica feio, fica horrível. Uma marcação, por exemplo, de prancha muito marcado, fica horrível. Da mesma forma que um penteado sujo é horrível. Da mesma forma que um penteado sem técnica nenhuma é horrível. Sem durabilidade, principalmente. Não existe você fazer um penteado que dure sem técnica, sem produto certo. Sem a técnica russa, vamos dizer assim. Porque como eu falei aqui anteriormente, a técnica russa está em todo lugar. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Os cursos presencial que já fiz, nenhum se falava limpeza. Isso é raso demais. É impossível, por exemplo, eu ensinar alguém a fazer um penteado sem ensinar a limpeza. Primeiro é a preparação, depois limpeza, depois técnica. Se você não consegue fazer a limpeza, você não consegue ter excelência na técnica. Vou falar sobre isso bastante também nas aulas do workshop. E aí, como que você vai conseguir fazer uma técnica com excelência sem limpeza? Não tem como, um passo depende totalmente um do outro. E a limpeza do penteado é simples, ela não é um bicho de 7 cabeças. Minhas clientes estão gostando mais das marcações. E outra, eu sempre falo para as minhas alunas, você atrai o tipo de cliente que você quer ter. Por exemplo, quando eu iniciei, né, comecei a fazer as técnicas russas e tal, eu fugia de penteado semi-preso, eu não postava semi-preso. O que eu postava, quando eu postava, era com técnica russa, era com marcação de mecha. Porque eu queria atrair clientes que queriam esse tipo de penteado. Porque ele tinha mais valor, eu cobrava mais por eles. Então eu queria minha agenda lotada desse estilo de penteado. Por que eu fugia dos semi-preso? Eu queria mais fazer, eu sempre fazia coque. Meu perfil, raramente você iria ver um semi-preso. Eu queria coque, porque só fazia coque, para atrair cliente que queria coque. Por quê? Ainda naquela época, eu tinha um medo, né, um certo medo, de cobrar o valor de um penteado, um coque, no mesmo valor de um semi-preso. Principalmente se eu faço um semi-preso com uma trancinha aqui, que é a coisa mais linda. Se eu faço um semi-preso desse e posto, é um penteado simples, e eu vou querer cobrar o mesmo valor de um coque, na época era muito difícil para mim. Então eu falei, não quero postar mais esse tipo de penteado, não quero clientes que me peçam semi-preso, porque eu vou ter que cobrar mais barato. E eu não quero. Na mesma 1 hora que eu demoro para fazer um penteado simples, é o mesmo tempo que eu demoro para fazer um penteado mais elaborado. E ganho muito mais. Porque eu sei, a gente tem uma certa mania, né, de se importar muito com a cliente. A gente se importa muito com a cliente. A gente quer muito que ela fique satisfeita, que ela goste, né? É o resultado ali, do nosso trabalho, né? É o reflexo do nosso trabalho sendo bem feito isso. Claro que a gente tem que se importar muito com isso, mas para a área da beleza, especialmente aqui penteados, parece que quando você fala de dinheiro, quando você fala de cobrar, quando você fala de faturamento, parece que você está cometendo um crime. As pessoas têm medo de falar de dinheiro. Que negócio que sobrevive sem dinheiro, sem estratégia? Isso que eu aplicava, por exemplo, era uma estratégia.
Porque para mim era muito difícil provar para cliente que focinho de porco não era tomada. Até que eu fui fazendo tanto dessa forma que quando apareceu uma cliente que queria semipreso e eu cobrava o mesmo valor do coque, ela queria tanto que fosse eu que fizesse o penteado que ela aceitava. Tinha as que não aceitavam, tudo bem, né? Não fechava ali. E tinham as que aceitava e estava tudo ok. Minha agenda estaria lotada do mesmo jeito. Muita gente tem medo de não fechar com a cliente. Na medida que, por exemplo, que uma cliente que achava um semipreso caro e não fechava comigo, para mim estava ótimo. A minha agenda estava aberta para outra que fazia questão, que queria fazer comigo. E eu preenchia minha agenda da mesma forma. Então a gente tem que parar de ter medo de cliente. Parar de ter medo de cobrar. E ter estratégia. Para tudo a gente tem que ter estratégia, para tudo a gente tem que ter técnica. São duas coisas que andam junto para qualquer profissional de penteado. Porque se você só tem técnica e não tem uma estratégia, não tem um posicionamento, não resolve tanta coisa. Resolve, assim, bastante, né? Vamos dizer assim, uns 60%. Mas não resolve os 100% ali que precisa, ainda fica faltando. Olha lá, já tentei e nunca consegui. Deixa eu ver quem mais já tentou, que eu vou falar uma coisa aqui para vocês sobre marcação de mesh. Enquanto isso, pega esse aviãozinho aqui, ó, manda para aquela cabeleireira penteadora, vem destravar e evoluir seus penteados também. Porque primeiro a gente precisa destravar aqui, ó, mentalidade. Quando eu comecei a fazer as técnicas russas, porque quando eu iniciei em penteados, né, até então, talvez antes do Facebook, ou época do Facebook, mais ou menos isso, nem existia Instagram. Eu comecei a ver aqueles penteados russos, né, que o pessoal postava lá, tal, os russos, né, então sempre me inspirei muito neles. E quando eu aprendi a fazer técnica russa, minha inspiração sempre foi eles. Então, já faz 3 anos, por exemplo, que eu ministro curso online. Desde quando eu comecei a ministrar curso online, sempre teve penteados russos no meu curso. Penteados que lá atrás, às vezes, nem fazia tanto sucesso, ou que já fazia tanto sucesso, mas que de repente não, às vezes tem alguns que estão explodindo agora, usando muito agora, o ano passado para cá, vamos dizer assim, o ano retrasado para cá, certo? Alguns, tipo assim, ficaram na moda antes, outros estão agora, mas por quê? Eu tive a mentalidade de que eu sempre tenho essa mentalidade, tá? Quando você aprende o difícil, né, que é a técnica russa, quando você olha pronta, parece que é muito difícil, o básico fácil fica teta, né, para fazer. Fica muito fácil. Então, eu nunca quis, por exemplo, criar um bloqueio na mente da aluna, mesmo quem está iniciando do zero, tá? De que existe o penteado simples para iniciante e existe o penteado mais elaborado para quem já está na área. A maioria das minhas alunas, a maioria aqui de vocês, se eu for olhar o Instagram de vocês, a maioria eu posso considerar que é iniciante, mesmo já está fazendo penteado aí há 10, 15 anos. A maioria. Por quê? Porque está preso nas técnicas antigas. Então vai ter que aprender do zero a pré-preparação, a preparação, cada técnica que eu vou ensinar, a limpeza do penteado, entende? Então, para uma técnica russa ou para uma técnica comum, é um método diferente. São técnicas diferentes, certo? Penteados mais elaborados, com muito frizz. Ó, quando você aprende a fazer uma boa pré-preparação e preparação, eu sempre falo, não importa como era esse cabelo antes. Se tem muito frizz, se não tem, se é mole demais, se é duro demais, não importa. A estrutura vai ser uma só para você fazer o penteado. Então, você resolve o problema ali, na pré e na preparação, dali para frente é técnica, certo? Depois de preparado, o cabelo ele é um só para você fazer o penteado. Claro que mesmo assim, às vezes alguns cabelos ainda vai estar molengo demais, né? Mas ainda assim você consegue resolver isso com técnica. Muitos penteados, às vezes, você olha, tá perfeito, parece que o fio, a marcação de mecha sai daqui e aqui. Mas não, na construção, aquele cabelo ele era mais curto, parava por aqui, e a gente emenda essa marcação com outra mecha, fazendo com que ela se torne uma só. Então, quem vê pronto, acha que o cabelo é perfeito, não tem frizz, não tem cabelo curto, não tem repicado, não tem nada. É perfeito. Não. E tudo isso é resolvido com o quê? Com técnica. Certo? Hoje não, tá? Eu vou demonstrar a técnica nas aulas do workshop. Quem ainda não fez a inscrição ainda, só digitar aqui eu quero, você vai receber o link de inscrição lá no seu direct, tá?
Olha lá, tenho 23 anos de profissão e sou travado em penteado. Deixa eu ver aqui. Como administra penteados em cabelos com muito frizz e baby hair. Tudo isso se resolve com técnica. Eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, marcação de mecha. Do que depende a marcação de mecha? Da técnica de se fazer, da forma de se beliscar, em si, em tudo. Na forma de pentear, na forma de fazer a limpeza, na forma da preparação. Porque se a preparação não tá legal, a limpeza não tá legal, a marcação de mecha não sai perfeita. Impossível você querer isso. Então, quando tá difícil, quando tá complicado, quando tá saindo errado, é porque algum ponto desses estão errados. Por exemplo, vou falar aqui para vocês algo sobre a marcação de mecha que vai fazer você pensar marcação de mecha de uma forma diferente. Como assim, Adriane, de uma forma diferente? Vai ficar um pouco mais claro para você sobre como funciona a marcação de mecha. Isso mais a técnica, claro. Por exemplo, para você puxar a marcação de mecha, você tem que pensar o seguinte. Você tem que imaginar que a base da marcação de mecha, ela é um triângulo. Como assim, Adriele? Um triângulo. É assim a marcação de mecha, ó. Você não vê, mas ela é assim. É um triângulo. Como assim, Adriele? Um triângulo. A base é mais larguinha e depois a gente vai afinando. Ele torna, né, um triângulozinho assim, ó. Me fala aqui se só de você ouvir isso já não deu uma clareada para você. Você já está pensando em marcação de mecha de outra forma. Me fala. Eu tenho certeza que sim. Por isso que você não pode ficar nesse medo. Medo de tentar a técnica nova, medo de puxar a marcação de mecha. Porque quando você descobre, começa a descobrir detalhezinhos da técnica, fica muito mais fácil. E você consegue fazer. Penteado, eu sempre falo, quando você aprende do jeito certo, seguindo o método, um treino que você faz por dia, não é nem um penteado completo, não, tá? Essa é a forma errada de se aprender penteado. É uma base e uma técnica por dia, porque não existe muitas técnicas. As técnicas, umas 10 técnicas, e elas só se repetem e algum detalhezinho que a gente muda parece que é um outro penteado. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso também nas aulas do workshop. É dessa forma que você aprende a ter o domínio, vamos dizer assim, a ter excelência e ter segurança para fazer o penteado. A maioria trava na hora de fazer um penteado numa cliente, não arrisca fazer, por exemplo, uma técnica diferente. Por quê? Porque não aprendeu do jeito certo e não treinou. Não adianta nada, né? Você, por exemplo, só assistir uma aula e não treinar. Não resolve nada. Você tem que treinar para você aprender a fazer. Para a hora que você for fazer na cliente, você não ficar travada, não ficar com medo, não ficar com insegurança. E aí a maioria, na hora, até quer fazer, mas na hora de fazer a cliente sempre faz o básico, sempre faz o mesmo. Porque tá ali preso naquilo, na zona de conforto. E com a mentalidade de que penteado é muito difícil, penteado russo é muito difícil, penteado mais elaborado é muito difícil, certo? E eu sempre falo o seguinte, a técnica russa, o penteado russo, se você faz marcação de mecha mais alta, você vai ter um penteado mais elaborado. Se você desce um pouquinho essa marcação, um penteado mais comum. E aí a sua cliente, você vai fazer conforme ela quer, né? O que a gente posta, a gente vai atrair clientes que querem aquele tipo de penteado. Vai ser clientes que às vezes vai falar, eu quero um pouquinho menos marcado, certo? Ou pede um penteado simples, mas a percepção de valor que ela teve do seu trabalho é tão alto que você, mesmo você cobrando um valor ali alto, ela vai querer você pela segurança. Lembra que eu falei no início? Eu cobrava o semi-preso mais em conta porque eu tinha, né, essa insegurança, tinha esse medo, tinha clientes que não queriam pagar o mesmo valor de um semi-preso num coque. Mas chega um ponto que ela quer tanto você, que ela confia tanto no seu trabalho, que não importa se é simples o penteado que ela vai pedir ou se não é, ela quer que seja você e ela vai pagar o valor que você pede. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma objeção aqui. Eu gosto de fazer penteados, só não tenho prática. Eu ainda sou muito insegura, mas vou chegar lá. Amo fazer, mas porém só faço na minha filha, nunca pensei em fazer em outras pessoas. E não é questão de que
Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu sou iniciante, ah, mas eu vou começar do zero, ah, mas eu já faço penteado há 23 anos, há 50 anos, sei lá. Não importa. Qualquer pessoa, quando aprende do jeito certo, com método, com técnica, consegue fazer. Por exemplo, tem alunas minhas que começam do zero, não tem nada a ver com área de beleza. Tem alunas que tem a Daiane, né, que trabalhava com solda, tem uma outra que mora agora em Portugal, ela era assistente social. Tem aluna que trabalhava em empresas grandes e saiu para viver de penteado e consegue fazer, começa do zero, aprendendo marcação de mecha, para vocês terem ideia. Uma que não tem esse bloqueio, né, não passa esse bloqueio para as alunas e aprende do jeito certo. Então começa fazendo penteados 1000 vezes melhores que os meus quando eu comecei, que eu também não tinha técnica nenhuma, né? O negócio era só enrolar o cabelo e ter que usar a criatividade para sair prendendo. Então quando você é tão poderoso esse negócio de você aprender a técnica, aprender a base, aprender a ter o domínio, saber fazer qualquer penteado que a cliente pedir, isso é tão libertador que, além de você saber fazer qualquer penteado que a cliente senta na sua cadeira te pede, você não precisa. Além disso, né, que eu ia falar antes para mim não esquecer, além disso, você consegue desenvolver outros penteados. Se torna muito mais fácil você ser criativa, porque você tem um método para isso, tem técnicas para isso. É libertador uma cliente sentar na cadeira, te mostrar um penteado e você falar, eu sei fazer. Porque você sabe ler. E você só sabe ler porque você sabe como é feito. Você entende através das bases e das técnicas. Qualquer penteado, um passo a passo, uma foto de um penteado. Você não ter que ficar pedindo para a cliente, né, ali antes de agendar, que penteado você vai querer, para você ter que correr na internet procurar tutorial, para você saber fazer aquele penteado, para você saber fazer algo parecido, e ainda assim ainda assim não vai ficar igual. Né? É horrível esse sentimento, a gente fica insegura, fica com medo da cliente não gostar, e a cliente sente isso sem a gente ter que falar nada. Porque você demora ali no penteado, às vezes enrosca num lugar que o negócio não sai, e a gente vai passando isso para a cliente. É libertador quando você aprende a ter o domínio. Isso é dominar o penteado. É você saber fazer qualquer penteado realmente. Fala aqui se você acha que isso é impossível. Fala, eu não acredito nisso, isso é impossível. Me fala aí se sim ou se não. Eu vou mostrar para vocês nas aulas do workshop que é possível. Quero saber quem é que acha que é impossível. Preparação, Audésia, na aula 1 do workshop, na aula 2 do workshop. Aula 1, técnica, aula 2, preparação, aula 3, um penteado completo para cabelo curto. Técnica também para salvar você. Sabe quando você aparece um penteado curto, você não sabe o que fazer? Curto, falando curto mesmo, aquele estoco de cabelo assim, ó. Sabe? Esse aqui, ó, de cabelo. Quando você puxa, mexe assim, ó, vem até aqui. Ou até aqui. A técnica que eu vou ensinar serve para comprimentos de cabelos curtos mesmo. Cabelo longo não dá muito certo. É para cabelo curto. Eu vou ensinar isso na aula 3. Tem muita dificuldade de montar um penteado. Fala aqui, quem é que acha que é impossível saber fazer qualquer penteado que aparece na internet? Quero saber se alguém acha que é impossível. Eu nunca fiz penteado, fiz curso com você de 5 módulos iniciais e não desenvolvi por falta de materiais. Tem que investir, né, gente? Senão não tem como. Uma vez eu fiz uma cliente, falou no meio do salão que eu estava fazendo freelance, ela falou que era a primeira vez que ela ia pagar com gosto um penteado, todos ficaram olhando e eu nunca esqueci disso, gratificante. Tá vendo? Aqui, ó, minha aluna Daiane. Sinceramente, tenho dificuldade em investir em materiais. Qual que é a dificuldade? Não saber o que comprar, não saber no que investir?
Eu ensino, por exemplo, as minhas alunas a construir um penteado, qualquer penteado, com apenas 5 produtos. 6, na verdade. 6 produtos. Não precisa de milhões de produtos. Não precisa. E mais importante do que você saber quais produtos é usá-los com estratégia. Para quem já tem o domínio é fácil. Não, aí é que tá. Não tem domínio. Quem não sabe fazer qualquer penteado que a cliente pede com excelência na técnica, ela não tem domínio. Ela não tem domínio. Ter o domínio é você saber fazer qualquer penteado que a cliente te pede. Vou mostrar isso para vocês nas aulas do workshop. Vou provar para vocês que isso é possível. Eu não acho impossível, mas quando eu olho, não sei por onde começar e finalizar. Porque não tem técnica, não tem método. E você vai saber fazer isso através das bases e das técnicas. Quando você olha um penteado pronto, realmente, se você não conhece, não sabe as bases, não conhece as bases, não conhece as técnicas, você vai falar, o que foi feito aí? Por onde eu começo? Por onde eu termino? Que divisão eu faço? O que eu faço? Quando você conhece, quando você aprende isso, que isso é aprendido, é método, aprende, você aprende e você replica. Você olha e fala, eu sei qual base que é, como que é feita essa base, como que é construída essa base, cada detalhezinho dela, e qual técnica que foi feita. E é assim que você consegue fazer. Quero o link dos produtos aqui na bio, tá? Tem aqui na bio. Por falar nisso, dia 8/8 agora, todas que comprarem acima de R$180 vai ganhar um brinquinho desse daqui, ó, um ponto de luz. Isso aqui é uma prata, tá? Não é aqueles que enferruja, não. É a prata mesmo. Vai ganhar um brinquinho desse daqui, ó, pontinho de luz. Só dia 8. Hoje eu sou cabeleireira, maquiadora, designer de sobrancelha, new art, e meu sonho é ser penteadista e maquiadora. Então você tem que investir mais isso e tem que ter mais isso no seu Instagram. Tá? A minha dificuldade é o acabamento. Quanto tempo dura o seu curso? Gente, meu curso, se você pegar ele para colocar em prática, eu acho que uns 15 dias você faz. Todos os dias, tá? Colocando em prática as técnicas, uma por dia, tal, em 15 dias. Mas o acesso é de 1 ano. Sempre gostei muito de fazer penteado e nunca fiz curso. Alguém aqui, quero saber quem aqui já fez curso de penteado e mesmo assim não consegue fazer. Por exemplo, eu tenho um curso que é o completo, a formação master, que eu vou abrir no dia 18, as inscrições. E tenho de vez em quando, né, eu já abri, eu acho que agora eu não vou abrir mais, curso, por exemplo, com 5 penteados. Cursos onde eu não ensino base, não ensino método para você saber fazer qualquer penteado, vamos dizer assim. É um curso mais raso também. Mais raso. Então, nele você vai conseguir fazer os penteados que estão lá, você vai aprender preparação, né? Eu ensino preparação, ensino a limpeza, mas, por exemplo, não ensino a ter o domínio. Então, para quem, por exemplo, teve acesso a esse curso, não teve o completo, não vai aprender a ter o domínio. E é o que a maioria dos cursos oferece por aí. Só passo a passo de penteado. E principalmente se você não entra em detalhe da técnica. Nesses eu até entro em detalhe da técnica também. Mas é diferente da formação master. Boa noite, faço penteado, mas sempre fico com aparência de ressecado duro. Talvez seja a forma como você está usando o spray de fixação. Spray de fixação demais, muito perto da mecha, né? Fica parecendo que passou meleca no cabelo. Ó, a base que eu ensino não é as bases que o pessoal ensina por aí, tá? Eu desenvolvi uma técnica para base. Não é a mesma. Suelenita, pode sim. Olha lá, sou cabeleireiro e já faço alguns penteados sem curso, com muita dificuldade. É por isso que é difícil, não aprendeu da forma certa.
É muito mais difícil quando a gente tenta aprender sozinha, seguindo dica na internet. É muito mais difícil. O mais difícil você já está fazendo, que é o errado, o jeito errado. Olha lá, eu fiz um curso, porém não me sinto segura. Normalmente procuro sempre saber que tipo de penteado a cliente deseja e fico estudando para dar certo. É isso que acontece quando você aprende. Porque o que seria o certo eu ensinar? Só passo a passo de penteado. Não você ter o domínio, não você desenvolver. Por quê? Dessa forma eu poderia lançar 1000 estilos de penteado e te vender aquilo. E você continuaria dependente de mim pro resto da vida, vamos dizer assim. Porque hoje eu quero aprender esse, eu quero aprender aquele, eu quero aprender o outro, que você postou, eu quero aprender o outro. A maioria comete esse erro. A maioria quer aprender mais um penteado, mais um penteado. Ah, aquele penteado lindo que o fulano postou. Ah, aquele outro. E aí, para você aprender aquele penteado, você tem que comprar o curso para saber fazer aquele penteado. Então, imagina você olhar aquele penteado e falar, eu sei fazer esse penteado. Às vezes você tá com uma duvidazinha, você viu um pedacinho de um passo a passo, ah, eu sei como ele é feito. Olha como isso é gostoso, é libertador. Vocês acham que se eu quiser encher meu Insta aqui de estilo de penteado diferente, assim, eu lotaria, dá pra mim fazer uns 2 por dia, uns 2. Pra mim seria até muito mais fácil produzir conteúdo. E vender isso. Agora, imagina, se para eu saber fazer esse monte de... Todos os penteados que vocês olharem aqui no meu Instagram, eu aprendi acho que uns 6 penteados, umas 6 técnicas, não. Eu aprendi praticamente todas as técnicas que existem, umas 10 mais ou menos, para saber fazer qualquer penteado que está aqui. Eu não aprendi o passo a passo de cada um. Entende? Eu consegui desenvolver isso de uma forma tão simples que quem tem acesso a isso consegue também. Sabe, o negócio assim, parece que o penteado é tão complicado, aí você percebe, poxa, era isso, não é. Não é tão complicado quanto parece. Por exemplo, tem uma aluna minha, tem vários casos, né? É que esse foi o que mais, assim, me marcou. Quando eu fiz o curso com o Jorge Cote em São Paulo, foi acho que ano retrasado. Eu aprendi um penteado lá e tal, aí eu postei tudo, aí daqui a pouco a aluna mandando lá no grupo de alunos o mesmo penteado. Falei, ué, você tava lá no curso? Foi. Porque era um penteado, né, tão assim, diferente, né? Parece ter um cinto assim. Ela falou, ué, você acha que eu não sei fazer? Eu aprendi com quem? As bases e as técnicas. A ler o penteado. Eu falei, olha, isso não aconteceu uma, nem duas, nem três, nem quatro, várias vezes, com diversas alunas. Você não escova com preparação? Não escovo. Não, eu preciso muito aprender limpeza. Ó, isso é tudo coisa básica que qualquer pessoa, né, qualquer aluna tem que aprender, sendo iniciante ou não sendo iniciante. Limpeza do penteado, esconder grampo, né, colocar ele ali em grampo, o grampo em transparência que eu falo, não é usar grampos, aqueles grampos que o pessoal vende, fala transparência, uma coisa assim, que aquilo lá não serve para nada, jogar dinheiro fora. Grampos em transparência é a forma com que você vai colocar, que você vai fazer com que ele suma. Vou te contar aqui um segredo de você colocar os grampos em transparência, certo? Um deles, primeiro, é a forma com que você coloca. Ah, Adriele, mas eu coloco mesmo assim o cabelo não fixa, por exemplo. Não vou falar de como colocar para esconder, tá? Mas, por exemplo, no caso de quando você coloca e ele não fixa. Por que ele não fixa? Você não fixou direito a mecha antes. Quando você fixa uma mecha direito, certinho, antes, quando você coloca o grampo ali em transparência, além dele sumir, você consegue prender aquela mecha. Porque quando você fixou bem com o spray de fixação, por exemplo, é um fiozinho que ele pega, ele já está segurando todos os outros que está grudado nele. Então, muitas de vocês, às vezes, já tentou colocar, até consegue fazer ele sumir, mas não consegue fazer ele prender. Parece que a mecha tá fofa, né? O cabelo tá solto, porque você não fixou bem antes. Tanto é que o grampo em transparência, a gente costuma fazer isso na fase de acabamento, lá no final do penteado. Depois que você já terminou de construir o penteado. Até mesmo porque, de repente, você colocou o grampo em transparência antes de terminar e, de repente, você precisa arrumar alguma coisinha em algum lugar, né? Algum ajuste fino, que a gente sempre quer excelência, né?
a gente busca isso, aí você tem dificuldade, aí você tem que ficar caçando aquele grampo que prendeu ali uma mecha que você não poderia, e assim por diante, tá? O melhor investimento da minha vida foi o curso online da Dream, um divisor de águas. Obrigada, a Dai tá arrasando, gente. Começou do zero. Ela mexia com solda, soldadora. Nada a ver com a área da beleza. Depois vocês olham isso dela, tá? Perfeito. Eu já fiz 3 cursos, mas só agora estou aprendendo com o seu método. Estou conseguindo aprender a entender técnicas. Eu tô até com um penteado da Daiane Salvo aqui, que eu achei tão lindo. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver, tá perto, peraí que tá perto. Olha isso aqui, coisa mais linda, penteada da Daiane. Olha, zero, do zero. Olha a beleza, olha a coisa mais linda. Maravilhoso, fiquei encantada nesse penteado. Falei, lindo. Olha isso. Não fazia. Uma dúvida sobre qual cabelo de boneca é melhor para praticar penteado. Ó, eu sempre falo o seguinte, fuja da 100% sintética, tá? Invista em orgânicas, em natural humana ou fibra importada, tá? Porque essas você consegue fazer qualquer técnica, você não fica, como é que fala? Presa, não conseguir fazer a técnica por conta do cabelo, tá? E nem mista. Mista também não indico por quê. Principalmente as ruivas, tá? As loiras até que não, mas as ruivas, né? Elas têm, as mistas ruivas, costuma. Eu acho que nem sei se hoje em dia ainda tem boneca ruiva. Deixa eu lembrar, acho que ainda tem algumas sim. Elas têm um cabelo muito duro quando é ruiva e mista. E aí você fazer uma limpeza, executar a técnica, você não consegue fazer. Você usa muito produto, demora muito tempo e ainda assim não sai perfeito. Então, boneca, sempre natural humana ou natural orgânica ou fibra importada, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Lindo, né? Eu podia ter separado mais alguns aqui de alunos, eu vou postar essa semana. Comprei minha boneca da Shopee semana passada. Tome cuidado, tá, gente? Que tem bonecas que tem cabelo com exagero. Uma vez eu comprei uma, acho que foi no AliExpress, faz muito tempo já. Eu jurava que ela era maravilhosa porque o rosto era igualzinho da que eu tinha, que era boa. Chegou aqui, não era. O cabelo até mais ou menos, mas tinha tanto cabelo, tanto cabelo, tanto cabelo, que assim, para você fazer um cox demora uma eternidade. Horrível. Mas muito cabelo mesmo, com exagero. Tanto é que tem uma que o pessoal vende, né, nas lojas, que eu vejo aqui online, ela é esfumado aqui, uma loira esfumada e o comprimento assim loiro. É uma boneca até bonita, que te enche ali os olhos. E não é barata não, mas ela tem tanto cabelo, eu sempre falo para as alunas, não compra. As que vai, compra e tema e compra, ó, tanto cabelo que tem. E o cabelo não é tão legal. E muitas vezes, às vezes, você também tem uma boneca boa, tá? Você acha que não é boa por falta de técnica. Hoje em dia, a maioria das bonecas são boas para penteada, a maioria. Ainda é uma ou outra ainda que não tem um cabelo legal ou que tem cabelo em excesso. Qual fixador você indica para fazer cachos? E qual para limpeza? Para cachos, o Corfix, que é da minha linha. Gente, isso aqui é um sucesso, vocês não têm noção. Por exemplo, esse aqui, ele serve para aumentar a durabilidade dos cachos e também serve para fazer definição de cacheadas.
muda a forma com que você vai usar. Por exemplo, um cabelo assim igual o meu, você vai passar e fazer o Babyliss, ok. E uma cacheada, para fazer definição de cacho. Você vai usar com o cabelo molhado, né? Vai tirar só, não deixar ficar pingando. Vai passar o cabelo molhado, o produto, secar com o difusor e fazer o Babyliss ali no tamanho do cacho dela. Então, por exemplo, é um produto versátil. Ah, eu quero fazer aquele efeito lambido que fica brilhando. Passa bastante ele em excesso e penteia bem lambido, fica brilhoso. Tá vendo? Quando a gente tem estratégias, a gente consegue usar um produto para diversas coisas. Não são todos, né? Mas alguns sim. Como saber se a boneca tem pouco cabelo? Só se tiver especificado de quando vende, mas eu acho difícil saber, viu? Essa loira com muito cabelo que você falou. Eu sei, eu conheço todas. Quais os pó que você indica para dar volume raiz? Quem tem pouco cabelo? Para dar volume, a maioria das vezes eu dou na técnica. Eu uso muito pouco pó texturizador. Eu não tenho da minha linha, mas eu acho que eu estou usando um da Kelny. Isso, é isso mesmo. É aquele tipo um talquinho. Eu vou lançar ele em breve, se Deus quiser. Produto maravilhoso, estou amando. Aí tem gente que às vezes, por exemplo, usa um Curfix. Aí, Curfix ou algum outro, já aconteceu muito, já aconteceu algumas vezes, né? De eu identificar isso. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, Andrei, mas gruda na pinça do Babyliss, por que será? Tanto esse, ou quem usa spray de fixação, por exemplo, antes de fazer um Babyliss, para dar durabilidade, que esse aqui não é o indicado, vou falar para vocês aqui de produto, um pouquinho. Aí, às vezes, a mecha gruda no Babyliss, por quê? Ou o Babyliss está com a temperatura muito baixa, ou o Babyliss que você usa, o ferrinho dele é aquele de alumínio. Aquele lá, ele gruda mesmo. É um horror para trabalhar. Tanto é que eu nem visto. Tem um dourado lindo, né? Que o pessoal usa e tal. Ele é horrível para isso. Porque ele gruda. Então, por exemplo, um Babyliss sempre procura pegar com a pinça de cerâmica. O aquecimento na temperatura correta. Todos os equipamentos, Babyliss, secador, com o tempo, eles não aquecem tanto quanto aquecia quando ele era mais novo. Então, por exemplo, às vezes é um Babyliss que você tem, sei lá, 10 anos. Está no máximo, mas a temperatura dele está baixa, né? Ele já perdeu ali a potência, tá? Por exemplo, muita gente acha que o spray de fixação segura cacho. De longe ele segura cacho, por exemplo, comparando, tá? A preparação que você vai fazer, que é muito importante, mais o produto que você vai usar. Por exemplo, esse daqui, ele é líquido, tá vendo, ó? Por que ele é líquido? Porque ele tem mais fixação que esse em aerosol. Por exemplo, quando eu fui fazer esse daqui em aerosol, spray de fixação, a minha maior dificuldade foi: o que foi, filho? Vem cá, chora não. Papai já tá chegando. Vem aqui com a mãe. Então para de chorar. Tadinho. Estou chorando, o pai dele tá demorando. Mãe já tá acabando aqui. Chora não, tá? Por exemplo, a minha maior dificuldade foi colocar o máximo de produto que fixe e ao mesmo tempo deixar ele seco. Entende? Foi a minha maior dificuldade. Por quê? Quanto mais fixação eu quero, mais o produto tem que ser molhado. E o spray de fixação, né? Ele tem que sair ali em aerosol. Certo? Então, ele é líquido, ele tem muito mais fixação que um spray aerosol. Tanto é que quando você aplica na mecha, ele vai dar uma molhada na mecha. E aí você vai ter que bater o secador, né? Dar uma secadinha só para poder fazer o Babyliss. Entende? No passado, era o que tinha, né? Para segurar cacho. Mas hoje, assim, de longe, se comparando, por exemplo, a um produto próprio para cacho, né? Por exemplo, o Corfix já tem proteção térmica. Por que, Adriele, já tem proteção térmica? Se você aplica um protetor e aplica um de cacho, quanto mais pesado você deixar essa mecha, menos durabilidade ele vai ter. Ele vai ter um efeito ao contrário. Por isso que ele já tem, por exemplo, protetor, para você não passar o protetor antes.
para não deixar essa mecha pesada, tá? Esse fio. Esse aqui, tá? Antes dos cachos, o Curl Fix, spray de fixação, pomada de limpeza em stick. Essa daqui, ela não enceba o cabelo. Tanto é que você passa a mão nela. Deixa eu abrir essa aqui que é nova. Ui. Oh, peraí, tá difícil aqui. É isso. Tanto é que passa a mão nela, ó, você não vê. Tá vendo, ó? É invisível. Mas a hora que você passa no cabelo, você sente o efeito. Pomada de limpeza não pode ter muita fixação, por exemplo. Vou falar bastante também sobre produtos nas aulas do workshop, tá bom? Para que serve o protetor? Protetor térmico, uma coisa que vocês precisam saber. Antes de eu ter minha linha, porque assim, primeiro eu lancei o spray de fixação, depois lancei o de brilho, que a gente usa para construir o penteado também, vou explicar também nas aulas do workshop. Foi assim, não lancei tudo de uma vez, lancei um, depois outro, depois outro, depois outro. E aí eu usava um protetor térmico. Primeiro, o protetor térmico não pode ser em creme. Se você está usando em creme, já ferrou tudo aí, não vai sair marcação, não vai sair nada. Tem que ser líquido, desse jeitinho aqui, ó, líquido. E aí eu estava acostumada a usar um protetor, sempre usava ele. Normal, tá. Sempre usei, acostumei com ele, sempre usei ele, tinha um bom custo-benefício e tal. E aí um dia, esse protetor meu acabou, não consegui encontrar ele na internet para comprar, comprei uma outra marca. Aí, o mesmo modelo que eu sempre fazia, né, chamei ela, maquiei, preparei cabelo, tudo certinho e tal. Na hora de construir a técnica, parecia impossível de fazer o penteado. Por que parecia impossível? Porque aquele protetor térmico, e a única coisa que eu tinha feito de diferente era o protetor térmico que eu tinha passado. E aí, fui observando. Aquele cabelo aquele dia estava mole demais, escorregadio demais. Falei, é o protetor térmico, não tem outra coisa, não tem outra... Não tem cabimento. É um cabelo que eu sempre fiz, tudo que eu usava antes, eu usava tudo mesmo, só mudei o protetor. Tanto é que eu falei pra ela, não pode ir embora hoje, tá? Não vai ter como fazer teu cabelo, tá impossível, tá muito difícil. E aí eu ia demorar mais tempo, tal, não queria isso, né? Que eu tinha que gravar aula, gravando aula já é demorado, né? Porque a gente fica explicando, tal, daquelas condições, então eu falei, não dá. E aí depois, ela veio de novo, e aí eu usei o outro protetor, aí eu falei, era o bendito protetor. O que acontece? Tem protetor térmico que o protetor térmico você vai usar ele sempre antes de qualquer fonte de calor, secador, chapinha de frizz, babyliss, qualquer coisa, antes de receber uma fonte de calor. Então, se ele tem um efeito leave-in, ele não está escrito, mas se ele tiver um efeito leave-in, que é para deixar esse cabelo muito mole, na hora de fazer o penteado, você não consegue. Você pode ter usado texturizador, quem usa mousse, o que for. Fica molengo demais, você vai ter dificuldade. Não sai nada. Por isso que aí eu falei, quando eu desenvolvi o meu, eu falei, eu vou fazer só com proteção térmica. Ele é puro, ele é proteção térmica pura. Para não ter esse efeito leave-in, para não deixar esse cabelo mole, dificultando fazer o penteado. Conseguiram entender? Quero saber se você aprendeu um pouquinho aqui comigo hoje. Vem aqui com a mãe. Vem cá, a mãe já tá acabando. Vem cá. Quero saber se você conseguiu aprender um pouquinho aqui comigo hoje. Amanhã eu vou falar para você como que você vai fazer para alcançar os 8.000 mês de faturamento só com penteados, somente com penteados. Eu tenho certeza que às vezes você tem várias crenças, comete vários erros onde você não consegue esse faturamento e às vezes acha impossível. Tá? E amanhã a gente vai falar sobre isso. Amanhã é a nossa última live de aquecimento, tá? Na próxima semana começa o workshop. Quem ainda não fez inscrição, só digitar aqui eu quero. Ou no link da minha bio também tem. E no workshop, aqui no post do workshop, além de você se inscrever por ali, você participa do sorteio, tá? Então, vai lá, quem ainda não fez a inscrição, participa do sorteio ali para você concorrer a uma bolsa cheia de produtos da minha linha, mais uma vaga para formação Master, ok? E amanhã, nossa última live de aquecimento, semana que vem, começa pra valer, mão na massa, a nossa aula do workshop. Se organiza para você não perder, vai começar às 19h30, tá? Semana que vem, as aulas do workshop, horário de Brasília. Se organiza, tira todas as distrações, presta bastante atenção, que um negocinho que você deixar passar, vai estar deixando passar o ouro, pode ter certeza nisso, tá? Gente, beijão, e eu vejo vocês amanhã, até mais. Socorrer o filhote que ele tá chorando, tadinho. Beijão a todas.